Ela é mestre em psicologia, psicóloga clínica de orientação psicanalítica, faz parte do corpo docente dos professores de especialização em psicoterapia psicanalítica contemporânea da EPPM, tem estudos na obra de Bion e principalmente de Winnicott, e uma vasta experiência com atendimento de crianças e adolescentes. Eu converso com ela hoje, Fernanda Costa Rossi Bergamo. Confira aí. Eu acho que seria legal, Fernanda, a gente começar falando, porque a minha primeira sugestão para você foi atendimento com crianças. E Aham, aí você falou assim, não, mas olha, antes da gente falar de crianças, eu gostaria de falar dos adolescentes sim. e conversar, porque nesse momento o apoio familiar fica um pouco mais complicado. Se eles têm irmãos mais novos, o foco vai para a criança, né? Aham. Então, digamos, eu poderia dizer que a criança, neste momento da pandemia, teria um pouco mais de amparo dos pais do que o adolescente, pela fase que ele está passando. Isso. E pelo quanto a criança pede também atenção, né? O adolescente não pede, ele fica mais recluso. Então isso pode dar uma impressão aos pais, e tem dado a muitos, de que eles estão dando conta, quando na verdade o sofrimento está bem intenso. Entendo. É um momento que ele fica numa reclusão interna maior e o Aham. vínculo com os amigos e colegas de escola é muito mais é muito mais próximo do que dos pais, digamos assim, no convívio, na Eu acho que a intimidade. gente tem que pensar um pouquinho sobre o que é a adolescência, né? E o quanto a própria fase da adolescência é uma fase onde é desinvestido o afeto dos pais para os amigos, né? Na tentativa da formação da identidade. E precisa dessa quebra, né, Gabriel? Então, o adolescente vai ficar recluso com a família, naturalmente, em qualquer etapa da vida. Dentro da pandemia, isso também vai acontecer. E a necessidade do grupo externo fica muito mais alta nessa fase. Só que daí a gente precisa pensar um pouquinho do quanto essa reclusão não é saudável. Os pais não têm que ficar reféns disso, porque o que muitos pais fazem, por se sentirem rejeitados, é também se afastar, né? Ou entender que é o momento dele, deixa ele lá. Quando na verdade eles precisam ser resgatados, né? Os pais irem mostrando, ó, tudo bem, você ter o seu momento, mas não pode ser só isso, né? A vida familiar continua, a tua interação, ter pelo menos um momento que seja um momento do filho participar da vida em família. Eu sugiro sempre aos pais, olha, que seja uma refeição em família para ser feito, que seja um programa para vocês fazerem, que tenha a obrigação dele participar. Eles vão com o bico, às vezes viram 3 esquinas o bico, mas eles vão. E nessa continuidade é que eles vão se vinculando novamente, mas um vínculo novo, né? Necessário, saudável, mas que precisa ter o resgate do adulto para com o adolescente. Eles não vão conseguir fazer essa ponte, né? Agora, os amigos servem para quê? Servem tanto para que eles possam se identificar com outras formas de pensar, quanto para poder suportar essa fase das raivas que vem dos pais, que são várias, né? Que acho que vale a pena a gente depois aprofundar um pouquinho nisso, como também serve como uma fase mesmo de paquera, deles aprenderem com os amigos a paquerar, deles aprenderem a chegar na pessoa que eles estão interessados. Então, tudo isso os amigos se tornam muito importantes. Agora, em quarentena, isso é possível ainda? Bom, eles já vivem no mundo online hoje em dia há muito tempo. Então, não é estranho para eles estarem no online. Mas só o online fica pouco. Fica Uhum. algo que daí deixa muito capenga a relação, porque o adolescente ele é muito corporal, né, tal como a criança gosta muito de abraçar, né, o adolescente também, mas aos amigos, não aos pais mais, né. Então para eles a falta desse contato físico é muito angustiante, e isso é uma das coisas que mais tem deprimido, né, ainda que falem com os amigos online, eles não se sentem satisfeitos. E é complicado essa fase, né? E passa-se por muitos lutos, muitas crises, muitos enfrentamentos, né? Exatamente. Você estudou bastante essa questão e tem bastante experiência com essa área, né?
Você poderia falar um pouquinho sobre essas fases, Fernando? Sim, sim. Bom, a adolescência hoje em dia, ela é muito diferente da que existia há alguns anos, algumas décadas atrás, né? Primeiro a gente precisa pensar nisso. Eu costumo Uhum. brincar que, tal como as estações do ano mudaram e já não são fixas, a adolescência também mudou muito. Então, hoje ela se inicia aí por volta dos 12 anos e pode ir até uns 20 e poucos, né? É uma adolescência tão longa e por isso ela vivencia várias fases dentro dela. Porque ele só se torna mesmo, a gente pode dizer que adulto, quando tem condições de cuidar da própria vida. Então aí é considerado, ele virou adulto, né? Isso é lá depois dos 20 e poucos anos. Agora, a entrada na adolescência é cada vez mais cedo, né? Alguns a gente começa a perceber que estão entrando na adolescência por volta dos 10, né? Então é muito cedo que se entra, porque os estímulos sociais, o convívio com muitas coisas externas à família é cada vez mais cedo também. Então eles chegam numa fase que vem uma crise da adolescência num momento em que a mente ainda não tem maturação para aquilo. Por isso é tão difícil a entrada na adolescência, né? Quanto mais cedo, maiores vão ser as dificuldades. Então eles passam primeiro por uma grande perda do próprio corpo, que eles não identificam mais o corpo que têm, esse é o primeiro luto, e esse luto é muito doído porque eles olham para si, não se reconhecem, olham principalmente, né, para o mesmo sexo, né, do genitor, tipo o pai ou a mãe, e também não consegue identificar se vai ficar igual. Aí eles começam a procurar ídolos, né, no mundo social, por isso as redes sociais fazem tanto sucesso, os blogueiros e blogueiras, né, porque eles ficam procurando um alguém para ser iguais. E aí eles vão testam usar as roupas, emagrecer, outros engordar, malhar, tudo na tentativa de encontrar um corpo ideal, porque eles não se identificam mais com o próprio corpo. Isso é uma primeira crise bastante delicada, eles ficam muito irritados, muito bravos nessa fase, explosivos com tudo em volta, nada eles querem, nada está satisfeito, é uma primeira. Depois, logo depois disso, eles começam a desenvolver um pensamento crítico maior, que é muito interessante, assim, o desenvolvimento, mas é também muito pesado, né? Onde nesse pensamento crítico eles vão, em primeiro lugar, começar a vivenciar o luto dos pais, porque eles começam a perceber que os pais não são mais tudo o que eles achavam que era, né? Os pais não têm culpa dessa idealização, porque na infância os pais buscam fazer para os filhos as respostas todas que têm e os acolhimentos que têm condições. Só que os filhos idealizam os pais como perfeitos, né? E quando eles começam a perceber que, olha, meu pai não tem todas as respostas, minha mãe não sabe tantas coisas assim, meu pai falha, minha mãe erra, isso tudo vai gerando uma raiva que é muito profunda, muito. Eles ficam com ódio mesmo, porque eles entram em contato com um sentimento de vazio. Se eles não sabem, quem vai saber? Né? Porque daí eles olham para si e eles falam, eu também não sei. Então, quem vai saber? E aí acontece algo que é da primeira infância, lá do primeiro ano de vida, que a onipotência cresce. Já que os outros não sabem e eu também não sei, qual é a defesa? Então eu vou encontrar resposta para tudo. E aí é a fase que os pais ficam doidos, né? Porque eles acreditam de verdade que tem a resposta e tentam fazer do jeito deles o tempo todo. Isso gera muitos entraves entre pais e filhos, porque daí vira uma disputa, parece um cabo de guerra, né? Os filhos de um lado, os pais do outro, e os filhos se baseiam em amigos, em algo que eles leram, e eles sempre acham que tem razão daí. Só que vira uma briga, e a gente tem que ter muito cuidado para não virar uma briga de egos, né? Porque os pais se sentem atacados e aí tentam impor a sua própria verdade, e o adolescente, por estar num aspecto de defesa, tenta impor a verdade deles. Aí vira briga, né? Então é muito importante a gente poder olhar para esse momento, ajudando a acalmar os ânimos e pensando muito na possibilidade de errar, do quanto não saber é um momento adequado para isso, que está tudo bem não saber, mas que talvez juntos a gente possa encontrar respostas, né? Então, essa é uma outra fase que normalmente se inicia ali por volta dos 14 anos, mais ou menos, 15, e que dura, em geral, até por volta dos 18.
Então é uma fase de muitos embates, muitas discussões, muitos desapontamentos deles, não apenas com a família, mas também com amigos, porque eles se identificam muito com alguém, ficam muito vidrados naquela pessoa, a pessoa falha, nossa, virou um inferno, né? De Deus ao Satanás, né? Sim. Aí eles odeiam, e aí mudam muito de amigos. E os pais ficam entendendo isso como instabilidade. E não é. Na verdade, é toda uma fase de uma tentativa de construir relações que eles esperam que possam ser perfeitas. E até desistir da perfeição leva um bom tempo, né? E depois também tem a fase do não saber o futuro, né? Que é outro luto, que eles começam a ficar muito angustiados sobre o que eu vou ser quando crescer, né? E hoje essa pressão, na minha opinião, ela é muito pior do que já foi em qualquer outra época, né? Porque desde muito cedo os pais buscam colocar numa escola que seja muito boa, encher o filho de cursos para que ele seja um bom profissional no futuro, tudo olhando para o futuro, né? Um bom profissional no futuro, que ele saiba inglês, que ele saiba, sei lá, alemão, francês e por aí vai, e que ele tem que ser atleta, que tem tanta coisa que ele tem que ser. Foi colocado sobre ele tantas expectativas, e aí a própria escola também coloca expectativa de que passe no primeiro vestibular, de que passe num curso socialmente bem visto. Tudo isso vira uma pressão muito forte para o adolescente. E aí eles têm que decidir muito cedo sobre algo que vai ser para a vida inteira. Eles ficam extremamente assustados com essa fase, têm crises de ansiedade imensas, e aí eles partem para alguns lados. Alguns adolescentes viram nerd, né, no sentido de então se dedicar ao máximo para estudar, para poder Uhum. alcançar esse desejo do externo, e outros abandonam tudo, falam não estou nem aí, né, aperto o botão do não quero saber de nada e entram num vazio. E aí param de levar a sério a escola, param de olhar para projetos. São dois extremos muito comuns que aparecem na clínica, né? Às vezes os pais levam porque ele está muito ansioso com o vestibular, outras vezes porque ele nem quer fazer vestibular. Em geral, esses dois são o que mais aparecem. Mas é uma fase também de um luto, né? De um luto de não ter respostas. Respostas que antes eles encontravam, né? No pai, na mãe, na avó, né? Num Uhum. grande amigo. E daí todas essas pessoas não podem dar resposta para ele, porque eles não se identificam com aquilo. E como ainda está em construção a própria identidade, tem muita coisa de si que eles ainda não têm certeza. E isso dificulta ainda mais a escolha profissional. Será mesmo que eu gostaria de trabalhar com saúde ou eu gostaria de trabalhar com algo, sei lá, mais burocrático? Uma pergunta básica como essa, para nós adultos, é fácil responder, para um adolescente não é. Porque em tudo eles veem possibilidades e também veem impedimentos, né? Então, eu diria que são esses três principais lutos que permeiam a adolescência, né? E que daí dificultam muito a entrada na vida adulta, porque daí por volta lá dos 18 anos eles têm que escolher mesmo para onde vão. Em Uhum. geral, escolhem de maneira muito impulsiva a profissão, começam o curso, se arrepende, quer mudar de curso, aí vira um embate familiar de novo. Ou se consegue mudar, muitas vezes não se encontra bem no novo curso. Eu dei aula na Uningá há alguns anos e eu tive uma experiência de um aluno que já tinha mudado 8 vezes de curso, né? Então, era uma pessoa jovem, devia ter uns 23 anos, se não me engano, ela tinha mudado 8 vezes de curso. Né? E como era uma escola, uma faculdade particular, então ela fez um mês de um curso, outro mês de outro curso, e assim ela foi mudando ao longo, né, de acho que uns 2 ou 3 anos. Já tinha passado por 8 até chegar em psicologia, né? E eu fiquei pensando, quando eu soube daquilo, eu falei, meu Deus, o quanto de angústia que ela deve estar passando, né? Porque Exatamente. ela está se identificando, né? Então, essas são, se a gente fala em lutos, eu penso que seriam essas três principais, os três principais eixos, né, que a gente tem que ir observando como psicólogos, em qual momento deles que o adolescente está, para poder fazer um acolhimento e cuidado.